Vínculo. Você já se sentiu numa relação de trabalho com parceiros ou na sua família como se tivesse dois comandos, como se um mandasse você ir para frente, outro mandasse você ir para trás, um manda ir para a direita, o outro manda ir para a esquerda? E você fica sem saber o que fazer, sem que ação que eu faço, como que eu devo me importar, como que eu devo me corresponder? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre duplo vínculo. Ele é o principal, na verdade, o primeiro conceito dentro da terapia sistêmica, tá? Ele dá embasamento ali para outros conceitos, como de triangulação e assim vai. E está totalmente relacionado ao padrão de relacionamento abusivo, tá? E tóxico, que tem raiz lá no seu antro, lá no seu núcleo familiar. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. E também sou hipnoterapeuta e treinador de habilidades socioemocionais. Essa aula / live de hoje, né? Ela vai trazer um componente mais teórico, mas eu vou fazer de tudo possível para fazer um paralelo prático, para uma autorreflexão, para você se avaliar se você sofreu ou se você faz, sem perceber, esse duplo vínculo, tá? E quais as medidas a gente deve ir tomando, né, com essa consciência tomada, para moldar isso, para ressignificar, para nos reposicionar diante dessa situação e evitar fazê-la, ok? Então é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. Antes de tudo, espera um pouquinho que eu vou encaminhar a live aqui para os seus devidos lugares, tá? Quem estiver assistindo a gravação, fique à vontade para adiantar o conteúdo, mas já eu já vou estar falando mais. Tá bom? Deixa eu ver, ok. Deixa eu ver aqui. Ok aqui. Tá. Então, bora lá. Então, como eu já disse, o duplo vínculo é o principal conceito que apareceu na terapia sistêmica. A terapia sistêmica tem como seu princípio, ali na sua raiz, né, em Palo Alto, e no hospital psiquiátrico, na área psiquiátrica de um hospital. E aí o grupo que começou ali a teoria, eles observavam a relação familiar entre os pacientes, né, com esquizofrenia, e eles começaram a observar alguns padrões na forma desses pacientes se relacionarem com algumas figuras, né, o pai ou a mãe, tá? E tipo assim, nossa, aquele paciente tem tal tipo de relacionamento, esse aqui tem outro, e qual eram as ações. Então, ligado aos relacionamentos, eles foram fazendo essas percepções e que foi se originando e construindo o conceito de duplo vínculo, tá? Com o decorrer da live aqui você vai perceber e entender cada conceito, ok? Então, a vítima, eu vou usar esse termo como vítima para ficar mais fácil, né? A pessoa que sofre, né, que recebe o duplo vínculo, é como se ele tivesse engarranchado e tivesse que se corresponder de uma maneira dupla. Como se ele tivesse que sentar em dois papéis diferentes. Às vezes com uma troca muito rápida ou até ao mesmo tempo. Como se tivesse em duas cadeiras. Como com a mesma pessoa ele tivesse dois tipos de vínculo. Sem saber como se portar ou o que esperar da outra pessoa. Tá? Então, o duplo vínculo, na sua essência, bem resumido, tá? Para você já saber logo de cara, é uma expressão de agressão e afeto ao mesmo tempo, tá? Mas vamos entender os pormenores aqui, ok? Mas na sua essência é essa expressão de agressão e afeto. Quero bem, te quero mal. Te acolho, te ataco. Te dou colo e te ataco. Ao mesmo tempo, e a pessoa fica sem saber o que fazer, tá? Esse é o que está na raiz do duplo vínculo, ok? Então é como se a pessoa recebesse mensagens em direção oposta. Então, se eu tenho uma mensagem que manda eu ter tal postura e logo em seguida
uma outra mensagem que anula essa postura e me manda para outro direcionamento, um dos principais sintomas desse duplo vínculo é essa sensação de dúvida, de paralisia. Ou seja, é para ir para a direita e para a esquerda. Na dúvida, o que a gente faz? A gente não faz. Não é isso? Não sei se é com você também, mas comigo é assim. Com a maioria das pessoas. Você vai, por exemplo, fazer uma ultrapassagem de carro. Uma fala para ir, outra fala para não ir. Aí a gente não ultrapassa. É para ir ou para não ir? É para ficar ou é para ir? O que acontece? A gente fica estagnado, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso, a gente fica preocupado, a gente fica com dúvida. Esse é um dos principais sintomas ali do duplo vínculo, ok? Então a pessoa fala que te ama, só que em outro momento te despreza, te trata com raiva. É ou não é uma relação tóxica? Então, afetivamente dá uma mensagem, mas em outro momento verbaliza de outra maneira, traz um outro tom. E aí confunde e distorce a interpretação dos fatos, a situação, o contexto. Tá? Então gera essa confusão muito grande. Tá? Ou seja, gente, o duplo vínculo, na sua essência, outros princípios que eu já vou trazer aqui logo de cara para vocês irem entendendo. Tá? Ele tem que ser constante para a gente bater o martelo que foi uma situação de duplo vínculo e que foi uma situação que causou algum sintoma, alguma doença. Ele tem que ser constante. Então essa padrão contraditória, né, essa comunicação paradoxal, que a gente pode falar assim, ela é constante, quase que praticamente diariamente, a forma da pessoa se relacionar. Porque em algum momento ou outro da vida, pode acontecer da gente, quando for se comunicar ou se relacionar com uma pessoa, a gente gerar essa dúvida, a gente ser contraditório, a gente se confundir, a gente voltar atrás, falar uma coisa e depois falar outra. Isso pode acontecer, tá? Isso em si não é o problema. Mas quando isso vira quando isso é, na verdade, né? Não é quando vira, quando isso é o meu padrão básico de se relacionar, aí que está a questão do problema. Outra coisa, para esse duplo vínculo me causar algum efeito, um prejuízo negativo, expressivo, tem que ser uma pessoa com uma relação hierárquica de superioridade. Então, é de um pai ou de uma mãe para com um filho, tá? É de um chefe para com um funcionário. Então, tem essa relação de uma pessoa que tem uma carga hierárquica maior. Só que, às vezes, em alguns casos sutis e diferenciais, pode acontecer com pessoas do mesmo nível hierárquico. Por exemplo, colegas de trabalho é o mesmo nível hierárquico. Casal, marido e mulher, é o mesmo nível hierárquico. Irmãos, é o mesmo nível hierárquico. Tá? Só que, por alguns outros fatores ou disfunções, talvez teve um descompensamento, não sei se existe essa palavra, né? Que esse irmão ganhou uma autoridade a mais, um senso de poder a mais, e esse outro se depreciou, tem um desvalor, não sei qual é o contexto, né? Porque pode ter várias variantes, mas um se ficou numa figura de poder a mais, desnivelando a hierarquia e ficando acima, tá? E esse se submete à hierarquia, se coloca realmente nesse papel de hierarquicamente inferior. Isso pode acontecer com o cônjuge, com o marido, com a esposa e assim vai. E aí o duplo vínculo novamente se manifesta, tá? Então pessoas, se eu tenho meu real valor, eu reconheço com outra pessoa também, a gente está no mesmo nível hierárquico, e eu me reconheço, eu me aceito, eu não me submeto, tá? Dificilmente vai ocorrer alguma consequência do duplo vínculo. Mesmo que a pessoa tenha essa postura paradoxal, uma comunicação paradoxal comigo, por eu não ser um nível hierárquico inferior, não vai me causar tantas consequências. Pode me irritar, pode me incomodar, mas não vai me causar consequências que a gente vai estudar aqui no duplo vínculo. Tá ficando claro para vocês? Vocês estão conseguindo entender esse conceito? Tá? Ele parece complexo, mas não é não. Só que eles têm, como você pode ver, tem alguns pormenores, alguns detalhes que é importante a gente ir ressaltando, ok? Então vamos acompanhando aqui comigo, por gentileza. Então é uma relação forte com pessoas significativas e influente,
tá? Importante para esse indivíduo. É uma comunicação dupla que não acontece só uma vez e repete muitas vezes, tá? Isso aqui, ok, deixa eu ver. Então a pessoa te dá um direcionamento positivo, outro momento um direcionamento negativo, ok. E aí a interpretação fica confusa. Então veja só, se você se retomar lá a sua origem familiar e você sentir constantemente que na relação com seus pais, na sua infância e adolescência, você tinha dificuldade de compreender as orientações e a carga afetiva que eles tinham por você, se sentia ansioso, desprotegido, com dúvida, paralisado, tenso, são sinais possíveis que na sua família os progenitores, né, seu pai, sua mãe ou uma das partes, tinha essa relação de duplo vínculo, faziam essa vinculação contraditória. É intencional? Não, não é intencional. É um padrão ligado a outros X, né, outras experiências ali familiares, porque se eu estou fazendo um duplo vínculo com meu filho, provavelmente é porque eu recebi um duplo vínculo lá atrás, e assim geracionalmente vai se passando, tá? E aí a interpretação fica confusa. Você sabe aquela pessoa difícil de decifrar? Eu não consigo entender meu pai, eu não consigo entender minha mãe, eu fico ansioso, eu fico tenso, eu fico com dúvida, ficava paralisado nas orientações deles, não eram claras. Pode ser um sinal de que eles acabavam fazendo um duplo vínculo com você, tá? Mais pra frente eu vou falar as consequências que o duplo vínculo vem a trazer, beleza? Deixa eu ver se a mochila tá aqui. Apostila. Tá aqui. Se eu precisar, eu pego aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Resistência. Duplo vínculo. Tá aqui na apostila da pós. Isso aqui, gente, é conteúdo da aula, tá? De pós-graduação. Vocês estão tendo um conteúdo riquíssimo de valor, que você não vai achar facilmente esse conteúdo na internet, se é que vai achar, tá? E que vai te trazer uma visão diferente ali dentro do seu ambiente familiar, tá? Então a gente usa muito o termo de nó paradoxal, tá? E aí nessas relações de duplo vínculo, é difícil a gente saber dar uma resposta e sentir como que eu vou me posicionar. É para dar sim ou para dar não? Eu obedeço ou não obedeço? Ok? Eu não consigo entender, então eu não consigo me posicionar. E aí a pessoa fica com dúvida. Muitas vezes na infância vai achar que ela que está com dificuldade de compreender, que ela não tem a capacidade suficiente de compreender a ordem ou o comando ou a relação que aquele adulto está passando, ou adultos. Então isso já vai afetando na autoestima da pessoa, no senso de capacidade da pessoa e na autonomia, porque a pessoa não consegue tomar decisões, porque ela não tem certeza, ela fica insegura. Então se você se sente insegura, tem dificuldade de ter autonomia, de tomar decisões, acha sempre que o problema é você, pode ser sinais também de que você teve uma relação de duplo vínculo, tá bom? Vamos acompanhando aqui. Então não tem como responder, pois não há lógica para a interpretação. Não faz sentido a comunicação que é passada. E quando a gente está falando de comunicação, a gente não fala só de verbalização. A gente vai ver os atos e o que fala. Eu te amo. Você é importante para mim. Só que nas ações, não confirma isso. Eu falto nos compromissos escolares, eu não vou te ver em algum evento, eu não fico em casa, eu descumpro as coisas que eu prometi, falo que vou fazer e não faço, entendeu? Não passo tempo. Então, há essa contradição também na fala e no comportamento, porque tudo é comunicação, a gente não se comunica, né? Principalmente no âmbito relacional, só com palavras, tá bom? Então, por não ter uma lógica e gerar essa confusão, fica complicado. Imagine só um exemplo ali de convite, né, de duplo vínculo, de uma comunicação. A pessoa fala assim: nossa, seria tão bacana se você pudesse ir no meu aniversário, mas que pena que você não vai poder ir,
porque você vai estar de plantão. Nossa, eu gostaria tanto que você fosse no meu casamento, mas que pena que você não vai poder ir, né? Porque você já tem tal compromisso e a sua vida está corrida. Imagina, se eu te faço essa confusão, esse convite, não gera uma dúvida? Tipo assim, mas calma lá. Tá querendo que eu vá ou já tá falando que não é para eu ir? Porque eu posso entender que a pessoa quer que eu vá, mas eu posso entender também que a pessoa indiretamente tá falando que não é para eu ir. E aí? Eu fico com dúvida. Duplo vínculo causa essa sensação. Tá? Era assim que você sentia lá no seu âmbito familiar? Começa a refletir, fazer alguns pontos de conexão. Tá? Então a pessoa pensa que, opa, não quer que eu vá para a festa de aniversário então. E aí confunde qual direção eu devo conduzir, eu devo ir. Qual a interpretação que eu faço. E aí é comum a pessoa que sofre o duplo vínculo achar que está ficando maluca, achar que está com dificuldade de interpretação, que está com problema, que não consegue entender as coisas, que é ruim. Porque não tem uma lógica nessa comunicação. E isso vai se tornando um ciclo, vai se embolando cada vez mais. Tá? Esse é um dos conceitos chaves para a gente entender. E lembra, um dos pontos chaves é essa questão da hierarquia. Tá bom? A hierarquia vai dar o peso no duplo vínculo ou não. Tá bom? E aí vamos falar o seguinte. O duplo vínculo ele pode acontecer como? Pode ser pela mesma pessoa ou pode ser por duas pessoas diferentes. Então, por exemplo, o pai fala, não, você pode fazer essa faculdade, vai ser bom, vai dar certo. A mãe fala, não, mas é perigoso, pode não ser, pode não dar certo, ir lá na frente, e não, mas, ou seja, uma voz está falando sim, outra voz está falando não. Uma voz do sim vem do pai, uma voz do não vem da mãe, ou vice-versa. Ou seja, cada uma das figuras de autoridade tem vozes contraditórias, e eles expressam isso sem ceder. E isso é uma dupla vinculação. Por quê? Ninguém quer desagradar nem o pai e nem a mãe. Então o que eu vou fazer? Se eu não faço nada, eu acabo agradando o outro. Mas aí o outro vai ficar chateado, porque era para fazer e não fiz. E aí, como que eu faço? Mas se eu faço, se eu vou para lá, tal fica chateado. Se eu fico, o outro fica chateado. Entendeu? Então pode vir de vozes de pessoas opostas. Tá? Ou pode ser pela mesma pessoa. Pela mesma pessoa. Então, um exemplo. A mãe chega e fala, filho, eu tenho muito orgulho de você. Você é muito esforçado, você é muito dedicado ali. Você arrumou seu quarto, que bom. Beleza. Aí o filho pega e pede para, depois no mesmo dia, mais tarde, fala, mãe, o pessoal tá querendo ir para tal lugar, eu posso ir também, sair, ir lá? Ah, mas você tá ficando maluco? Você não tem noção não, você ainda é moleque, você ainda é criança, você não tem responsabilidade. Você está pensando que é quem para ir para lá? Não. Você perdeu o juízo, não sei lá o que, você não tem noção dessas coisas, você não sabe se virar direito, você não sabe se cuidar, você não tem... Ou seja, como que esse filho vai se sentir? Hoje mesmo estava me colocando para cima, falando coisas boas, né? E daqui a pouco, em outro momento, eu não presto? E aí? Quem eu sou? O que eu sinto? Qual é realmente o meu valor? Porque, gente, a gente vai construindo a nossa autoimagem, a nossa autoestima, um ponto inicial de partida é lá no nosso seio familiar. Aquilo que os seus pais, né, que os nossos pais vão falando para nós, de palavrinha a palavrinha, vai formando o meu senso de eu, de capacidade, de valor, de competência. E aí se eu fico escutando essas coisas, eu fico com dúvida. Na dúvida eu não desenvolvo, na dúvida eu fico enfraquecido. E aí, como que era na sua família? Tá? Então, ele pode ser duas pessoas, tá bom, gente? Não é só da mesma pessoa, não. Ok? Deixa eu ver. Ou seja, um fala que é perigoso.
Você tinha assim, o pai falava que podia, a mãe falava que era perigoso. Um fala pode ir, o outro fala não pode ir. Um acredita em você, o outro não. Tá? Essa situação, gente, a maioria dos pacientes que eu pego com queixa de insegurança, com queixa de ansiedade, de baixa autoestima, de dificuldade de se movimentar, paralisia, quando eu vou rastrear a relação familiar, é quase que batata, tem uma relação de duplo vínculo. As relações ali também de pessoas que vieram de relacionamentos abusivos ou tóxicos, vai rastrear também, tá ali. Essa relação, gente, do duplo vínculo é uma relação abusiva e tóxica. O que mantém? Se você já vivenciou ou já conheceu alguém, já viu um testemunho de alguém que saiu de uma relação abusiva e tóxica, ou está, você pode ver que é dessa maneira. O abusador, vamos usar esse termo, né? Ora é o cara ou a mulher, né? Faz coisas boas, faz você sentir bem, acolhe, te consola, em outro momento te desce o sarrafo. Ora fala coisas bonitas pra você, tal, que nunca vai te abandonar, te separar e que foi a melhor coisa na vida dele. Ora, você não vale nada, se não fosse na sua vida, você não ia ser bosta nenhuma. É a mesma relação, é uma relação paradoxal. E por eu ficar com dúvidas sobre mim, sobre essa relação, por uma esperança, né? Porque, tanto um parceiro quanto o pai e a mãe, a gente tem esperança lá no fundo, que a gente quer é receber amor dessas figuras. A gente quer ter uma relação saudável, todo mundo quer. E aí, na esperança de conquistar isso um dia, de ter isso um dia, a pessoa não sai da relação. Por que ela apanha? Porque tem momentos muito prazerosos, bacanas, e outros momentos não são. Mas como tem aqueles momentos bons, ela aguenta os momentos ruins para se nutrir daquelas migalhas daqueles momentos bons, e aí fica difícil de sair. É a mesma situação que acontece com pessoas que têm dificuldade com vício. Eu já falei isso na live de vício. Tá? A fissura do vício, a espera do vício, é o que mais faz a manutenção do que a própria substância. Então aquela fissura de pensar que eu vou conseguir aquele meu objeto, né, de vício, que eu vou jogar, que eu vou consumir a droga, que eu vou assistir tal vídeo, é o que mais libera a neuroquímica do vício na sua cabeça. Tá? Pode ver por que muitas pessoas não saem da situação de rua. Porque, beleza, pode ter dia que elas passam dificuldade, mas mais cedo ou mais tarde ela consegue receber o que ela quer, sem esforço. Então ela fica naquela, né? Hora pega, hora ganha esmola, hora não ganha esmola. Por esse hora pega, hora não, essa hora ganha, hora não, pelas situações que ele conseguiu ganhar, ele sabe que é só insistir um pouquinho que uma hora ele vai ganhar. Então ele fica meio que viciado e tem dificuldade de sair dessa vida. Porque tem os seus danos, mas pela estrutura emocional dele e do que ele acredita e do que ele vivenciou, compensa, porque ele não vai ter esforço, ele vai ter aquelas migalhas de acolhimento, ele vai ter aquelas migalhas daquilo que ele deseja. E na relação de duplo vínculo é a mesma coisa, e principalmente nos relacionamentos tóxicos. Já tinham parado para pensar nessa perspectiva? Tá? Então, se você sentia ou se sente constantemente paralisado na sua vida, ou na relação com seus pais, essa sensação era frequente com sua mãe, com seu pai ou com os dois, pode ser um sinal que você acabou sofrendo uma relação de duplo vínculo dos seus pais, tá? E aí as queixas, quando a gente vai atender, o paciente chega confuso, falando que está enlouquecendo, paralisado, doente, se sentindo pressionado, geralmente está associado a experiências com o duplo vínculo. Pacientes que vêm de relações tóxicas abusivas, é só olhar ali, gente, na família. Se eu tive contatos com relacionamentos saudáveis, porque duplo vínculo não é um relacionamento saudável, ele causa doença, ele causa sintoma. Acabei de falar aqui para vocês. Se minha base é um relacionamento saudável, tem um parâmetro, um relacionamento saudável, uma vinculação positiva, segura, essa vai ser a minha referência. Eu não vou me sujeitar a uma relação tóxica, abusiva. Eu não vou estruturar, eu não vou aguentar isso. Então, uma pessoa que entra numa relação abusiva e tóxica é porque ela já se acostumou com esse tipo de vinculação. Esse é o padrão dela. Então, é esse padrão que ela busca se encontrar e busca se adequar. E sem perceber, ela vai se conduzindo para essas relações.
Tem pessoa que sai de uma relação tóxica e acaba caindo em outra relação tóxica até o momento que às vezes ela se torna a pessoa tóxica na relação, né? Porque duas uma, no duplo vínculo, ou você vai acabar ficando como vítima, sempre tendo alguém ali fazendo essa comunicação paradoxal com você, e você sentindo perdida, confusa, ansiosa, nervosa, insegura, mal, né? Sem autoestima, ou você muda o jogo, você compensa essa ferida, se tornando a pessoa que faz o duplo vínculo, que devolve o ataque que você recebeu, aquela raiva que você tinha por essa sensação de dúvida, de insegurança, de desvalor, para uma outra pessoa, você transfere para uma outra pessoa. É esses dois caminhos que vão te conduzir, tá? E aí, ó, quando tem um desafio novo para você, essa é a reflexão que eu deixo. Quando tem um desafio novo para você, algo que vai te tirar da zona do conforto, algo que você vai ter que dar um passo além, talvez até um passo no escuro, aquele de jogar o chapéu pelo muro para ir pegar depois, uma ousadia maior. Imagina uma situação dessa. Qual é a voz que vem na sua cabeça? Fazer um concurso, fazer uma faculdade, abrir um negócio, empreender, mudar de emprego, conseguir um emprego. Qual é a voz que vem na sua cabeça? De quem que é? Ela vai ter alguém. E essa voz te traz qual sensação? Qual é o tom da fala? O que ela fala para você? Talvez essa seja a pessoa que acabou, ou as pessoas, se vier duas vozes. A Matheus, é como se viesse meu pai e minha mãe, meu pai falando sim, minha mãe falando não. Ah, vem a voz do meu pai. Ah, vem a voz da minha mãe. Quem tiver vínculos saudáveis, né, vai vir voz de vínculos saudáveis, naturalmente. Se eu não tive duplo vínculo, então não vai vir, né? Agora, veja como vem essa voz e o que você sente. Se você, quando vem essa voz, vem uma paralisia, uma insegurança, um medo, ansiedade, incerteza, dúvida, senso de desvalor, de não tenho capacidade, não tenho mérito, não tenho competência, é porque o duplo vínculo foi instalado. Você está sintomatizando uma consequência do tipo de vinculação paradoxal que você viveu. Então reflita nisso, faça essa reflexão, tá bom? Então, é positivo, vai lá e faz, vai dar certo, ou negativo, que te paralisa? E outra, qual voz você obedece? Qual te chama mais atenção? Faz esse exercício. Você está querendo abrir um negócio agora? Você está querendo ter alguma iniciativa na sua vida? Começar um estudo, começar a atender, começar alguma coisa, ter filho, sei lá, todo mundo, a todo momento está querendo fazer alguma coisa. Em qualquer esfera da vida, pode ser profissional, pessoal, financeira, carreira, afetiva, certo? Um casamento, um namoro. Quais são as vozes que vêm na sua cabeça? Se vem voz na minha, por que não vai vir na sua? Não, Matheus, é só minha voz, é só minha consciência mesmo, será? Geralmente não é não, geralmente não é tão simples assim. Você pode achar que é, pode aparentar que seja, mas seja sincero, tire o julgamento e abra os seus ouvidos, ok? E olha só, o duplo vínculo pode acabar Lembra que eu falei que pode colocar em dois papéis diferentes? Uma outra situação aqui de duplo vínculo, tá? A mãe tá sozinha com o filho e começa a falar mal desse pai. Por que seu pai não me ajuda? Por que seu pai é isso? Por que seu pai não tá nem aí pra gente? Por que seu pai é aquilo outro? Por que seu pai nananá? E seu pai me fez isso? Eu aquilo outro. Começa a falar mal desse pai, tá? Às vezes nem tão mal assim, mas diminuindo a imagem do pai, tirando o valor da imagem do pai, tirando a autoridade da imagem do pai, maculando a imagem do pai com base na experiência que ela tem como esposa desse homem que é marido dela. Quando a mãe faz isso com o filho que está aqui hierarquicamente, que não tem nada a ver com a relação de casal, que ele não tem nenhum poder nessa relação de casal, que ele não tem capacidade de resolução nessa relação de casal, que essa relação de casal tem que ser dos adultos e do casal e eles resolver os problemas,
tá? A mãe coloca esse filho como conselheiro, confidente, qualquer coisa do tipo, ela está parentalizando esse filho, então ele nivela ele nessa hierarquia aqui. E ele vira cúmplice e apoio da mãe. Vamos dizer assim, nessa situação, tá? Ok. Então o filho, de certa forma, compra essa imagem que é do marido, né? Mas transfere para a imagem do pai e também começa a ter algum conflito, um olhar prejudicado desse pai. Aí esse pai chega em casa. E tá tudo bem lá, mais ou menos aquele clima esquisito. Aí o pai pede um copo d'água, o filho não quer pegar, o filho desobedece o pai ou ignora. Aí a mãe pega e age. Obedece ao pai, vai lá pegar, trabalhou até agora ali, ele que te deu essas coisas, ele que traz o dinheiro aqui para cá, obedece ao pai, vai lá pegar um copo de água para ele, porque você não pegar um copo de água para seu pai, respeita ele. Ou seja, colocou o filho aqui nesse pedestal e depois empurra ele de voadeira. Pau. Assim, aí. Me contamina com uma visão ruim do meu pai. E aí depois, quando o contaminado tem a postura que eu acredito que ela estava esperando que eu tivesse para defender ela, ou para ficar do time dela, ela me coloca para baixo, fala que eu não posso, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que ser submisso, que eu não é submisso, né? Dá errado esse termo. Que eu tenho que, não posso atacar ou me defender dele. Estou falando nesse contexto, tá, gente? Ou seja, ela prepara o fogo, quando o fogo pega, ela ataca fogo, fala que não podia pegar fogo. Isso é uma relação de duplo vínculo. Me coloca na hierarquia, me abaixo. Me sobe, me abaixo. Me sobe, me abaixo. Me manda fazer isso, quando eu faço isso, fala que não é para fazer. Aí se eu começo a ficar muito com meu pai, segue com meu pai, dando atenção com meu pai, começa a se queixar que não está dando atenção para ela e que eu estou me aliando a ele. E isso é uma questão ali de alienação parental também, tá? E é duplo vínculo. Se você tinha que ficar na sua casa, na sua história de vida, tendo que escolher time, mãe ou pai, vou ficar com a minha mãe porque meu pai é isso, vou ficar com meu pai porque minha mãe é aquilo. Você estava numa relação de duplo vínculo. Porque gera ansiedade, gera dúvida, gera confusão. Por mais que possa fazer sentido você ficar no time de um e do outro, lá no fundo a gente fica desconfortável, porque filho quer pai e mãe, filho quer os dois bem, filho quer se relacionar bem com os dois. Então, é o que eu falo para os meus pacientes. Não pegue o relato que seu pai ou sua mãe teve um do outro com base em esposos, marido e mulher, e transfira para a sua relação paternal ou maternal. Veja como era a postura dele como pai, como mãe, referente com você, não de marido e mulher. Que esse é um BO que foge da sua ossada, que começou antes de você nascer, que você não tem poder nenhum para resolver nada, tá? E que se você não tem estrutura para se diferenciar, para tomar distância, não ficar tomando lado e se contamina, é melhor que você saia de perto e não se permita escutar nada. Então isso também é uma relação de duplo vínculo, tá? Aconteceu isso na sua história de vida? Pensa aí como que foi, tá? E a gente pode usar o termo também uma dupla ligação, tá? Essa relação ali da mãe, que a mãe faz com o filho e o filho acaba fazendo com o pai, uma dupla ligação. Ora eu ligo, ora não ligo, ora ligo, ora não ligo, tá bom? Imagina a confusão que fica, o filho não vai saber como agir, ele vai ficar irritado, vai se revoltar contra a família, vai aparecer vários outros sintomas, tá? Até a questão de abuso sexual também é duplo vínculo. Abuso sexual, geralmente o abusador faz toda uma, principalmente com criança, infelizmente, né? É terrível falar disso, mas é verdade. Ele faz uma sedução, algo bondoso com a criança, uma brincadeirinha, mas está abusando, e a criança fica estranha, poxa, é algo bom, parece que é prazeroso, que é bom, que é gostoso, mas não pode contar, mas eu estou me sentindo estranho, mas tem ameaça, mas é segredo, mas não... Por isso que às vezes a vítima tem dificuldade de contar, porque gera uma confusão na cabeça dela, ela não consegue entender muito bem o que está acontecendo, tá? E principalmente a relação que esse abusador talvez tenha com a família, está fazendo mal a ela, mas aí às vezes alguém próximo, de contato, de amizade, de família mesmo, de sangue, e aí a família fala bem
tio, do tio, da tia, ou sei lá quem é a situação, né? Fala bem do sujeito, até fala, abraça lá, beija lá, ele é bom, mas ele gosta de você, e faz aquela coisa, a criança fica, mas não estou entendendo. Então também é uma relação de duplo vínculo, também é uma experiência de duplo vínculo, tá? Estão conseguindo entender? Está ficando claro o conceito? Dá um retorno aí para mim. E aí, muitas vezes, para a gente conseguir sair dessa postura, a gente precisa escutar uma terceira voz. Uma voz que nos traz clareza. Então, por exemplo, lá naquele convite, eu vou ter que conversar com algum amigo. O fulano chegou para mim, me convidando para o aniversário, falou que seria muito bom se eu fosse, mas que pena que eu não posso ir, porque eu vou estar de plantão. Não entendi, ela quer que eu vá ou não vá? Às vezes a gente precisa de um recurso terceiro, né, externo, para você falar, não, acho que ela estava cansada só, não falou bem, não se expressou bem, eu acho que ela quer que você vá mesmo, alguma coisa nesse sentido. Então a terceira pessoa vai estar mais limpa para fazer essa interpretação, tá? Nem sempre consegue, um profissional é mais adequado para fazer esse papel, essa função, né? Então a gente, para destravar, é como se aquelas duas vinculações, aquelas duas vozes estão me travando. Então eu preciso pedir um help, chegar alguém terceiro para bater o martelo e de fora, sem tanta contaminação, falar assim, não, cara, vai para cá ou vai para lá. Para, no mínimo, eu entrar em movimento, porque o duplo vínculo tira o nosso movimento, tá? Então se você está estagnado na sua vida, um grande sinal é de dupla vinculação, de coisas não resolvidas, pendências ali com os seus progenitores. Ok? Então a terceira pessoa vai te ajudar a encontrar a lógica. E como que eu falei ali na questão do hospital psiquiátrico, como que acontecia? Eu percebi que nos pacientes esquizofrênicos, esse duplo vínculo era quase que frequente, presente em todos. A família ligava no hospital, querendo saber da alta, de como estava o tratamento, e bravejando e latindo, só que na hora da visita, na hora que recebia a alta, não aparecia ninguém para buscar. A família ligava, né, para o paciente, falava que estava preocupado, que estava com saudade, mas no dia da visita não ia. Ou quando ia não dava muita presença, não dava muito abraço, não dava muito afeto. Então falava, oxe, mas está falando aqui, mas está fazendo aquilo? Olha a confusão, tá? E duplo vínculo dá essa sensação de enlouquecimento. E tem dentro da sistêmica, né? A gente pode perceber que em pacientes, né, a gente tem uma frase assim, né? Não existe esquizofrênico se a família não permitir. Só existe esquizofrênico se a família permitir. Tá? O que essa frase quer dizer? Que esse estado mental, essa ruptura com a realidade, acontece dentro do seio familiar com base nas cargas afetivas, nas estruturas afetivas relacionais que esses progenitores têm e acaba transferindo, projetando, colocando na prática com esses filhos. Tá? E isso pode acontecer de uma sementinha que é plantada lá numa geração que vai diminuindo a capacidade relacional, afetiva, emocional, tal, e vai desembocar ali, se eu não me engano, o esquizofrênico é uma consequência de algo que aconteceu em 3 gerações passadas. Tá? Lógico, gente, que vão ter outras vertentes, tem outras explicações, mas dentro da sistêmica e olhando os casos, tá, que Gregory Bateson fazia lá na escola de Palo Alto, lá no começo da sistêmica, faz muito sentido, tá? Vai ter as questões também biológicas, orgânicas, da neurociência e funções cerebrais, pode ser, mas a ciência já mostra que nossos pensamentos, nossas relações, nossas experiências moldam a nossa biologia, a neuroplasticidade, moldam. Então, se eu acabei desenvolvendo talvez essa estrutura neurológica, será que não é porque as minhas relações me conduziram para essa estrutura? É um debate, é uma reflexão. Para mim faz sentido, tá? Para mim tem lógica, ok? Deixa eu lá ver. Se alguém tiver alguma pergunta, seja no ao vivo ou na gravação, pode deixar, tá?
que eu respondo vocês. Então é uma comunicação paradoxal, não lógica. Ok, isso vai dar o conceito de triangulação, mas eu não vou adentrar aqui muito a fundo agora, ok? E aí eu vou falar assim sobre a vítima, né? O que a vítima faz? Ela não percebe a realidade, fica confusa, ou ela passa a cumprir ao pé da letra, rigidamente, as ordens, como se ela não tivesse autonomia, ela sempre precisasse de alguém para decidir por ela. Eu não tenho dúvida, eu não tenho capacidade, eu não consigo interpretar, então eu vou só obedecer. Tipo um Minion, vou só obedecer, tá? A vida fica limitada, fica sem criatividade e acaba tendo muito pé no concreto, porque por dificuldade de interpretação, ela não tem muita imaginação, certo? Porque ela cansou já de imaginar no si, mais aquilo, mas não entendi de interpretar essa confusão, então o cérebro já fritou nisso, ela vai perdendo essa capacidade de abstrair, ela fica muitas vezes no concreto, no literal, e ela precisa de uma ordem clara, e ela vai fazer sem pensar, sem questionar muito, tá? Isso pode acontecer também. Tá? Ou pode ocorrer também uma paralisia. É como se ela não conseguisse discutir ou interpretar as mensagens, fica incapaz de realizar isso. Não consegue fugir dessa realidade. E vem muita raiva. É comum essa pessoa ter raiva dos seus progenitores, ter raiva de outras pessoas, se tornar uma pessoa às vezes explosiva, impulsiva, tá? Isso é comum de acontecer também. Ou ficar uma pessoa rígida, que não contextualiza as coisas, tá? Pega ao pé da letra. Insegurança, medo, isso. E não consegue contextualizar, interpretar para se distanciar e viver sua vida. Ela não consegue desenvolver sua autonomia, ela não consegue ter a sua independência. Ela sempre vai ter que estar vinculada a alguém. Isso pode dar até sintomas de dependência emocional. Por falta da minha capacidade de interpretação, porque o cérebro vai registrando assim, eu estou sendo incapaz, né? E a vinculação também, o que ela escutava, dava isso, então eu preciso sempre de alguém. Eu não sou nada, eu preciso de alguém. Tudo que é necessário para ter uma dependência emocional, estar numa relação abusiva, uma relação tóxica. Então, esse é um conceito-chave. Quero que você reflita isso aí. Então, consequências, fica esquecido na vida, acredita que dias melhores virão, só que eles nunca chegam, não consegue construir uma lógica entre a realidade e o interno e o externo, então fica esquisita e vive, às vezes, num mundo de fantasia, imaginário criado com ela. É extremo, né? Ou ela fica no mundo de fantasia, no fantástico mundo de Bob, ou ela fica 100% no literal, no concreto, ali no estrutural. Tá? Isolamento progressivo, a pessoa vai se isolando, vai tendo medo de se relacionar com as pessoas, porque se relacionar é sinônimo de se sentir insegura, ansiedade, ter dúvida, confusão. Então, se for para sentir isso, como eu já não sei, como eu já não desenvolvi, é melhor eu ficar sozinha, porque não consegue se relacionar, não consegue ter confiança. Tá? Ambivalência emocional entre viver. É uma ambivalência emocional entre amadurecer e virar adulto ou continuar criança, menino. Vira adulto ou fica menino? Fica nessa ambivalência. Então fica numa instabilidade emocional porque o que ela recebeu foi instabilidade. Tá? Então ela às vezes não consegue arcar com os pesos da própria responsabilidade, dos próprios atos. Tá? Não consegue às vezes mensurar o que ela vai ganhar ou perder.
ou se mantém paralisada. Tá? E aí o resultado é um sentimento de insegurança, reação de agressividade quando percebe que está sendo usada, medo e evitação afetiva, dificuldade de entender e se identificar com outras pessoas e fica prejudicada em construir os significados das mensagens paralisadas. Então, gente, esse é o conceito do duplo vínculo. Fez sentido para vocês? Gostaram de saber? Me dá aqui um feedback do que vocês acharam. Me explica um pouquinho, tá? Acredito que eu consegui deixar claro para vocês, mas se não ficou claro também, vocês falam comigo, tá? E aí você tem que ver se eu sofri ou se eu faço. Pensa aí, você que é pai, você que é mãe, na comunicação que é com seu filho. Você pode até perguntar para ele: filho, você tem dúvida do que o pai ou do que a mãe sente por você? Você tem dúvida ou dificuldade de entender as mensagens que o pai te passa, que a mãe te passa? Tá? Pode fazer essa pergunta, pode analisar. Opa, será que eu não estou sendo assim? Nossa, a hora eu falo bem, daqui a pouco estou criticando. A hora eu coloco ele aqui, a hora eu coloco ele lá embaixo. Isso não é saudável, gente. E você faz sem perceber. Às vezes você faz isso que causa um prejuízo, mas sem uma intenção negativa. Às vezes com uma intenção positiva, de fazer aprender, amadurecer, crescer, entender a realidade da vida, sei lá qual argumento ou desculpinha que você coloca. Mas na prática, não faz bem. Na prática você está sendo contraditório, porque você quer amar, você quer cuidar, você quer proteger, você quer ensinar, você quer fazer bem para seu filho e você está fazendo mal. Tá? Então, cai na real. Vira a chavinha, cai a ficha e veja se você está fazendo isso. Você pode perguntar para o seu filho, se ele tiver alguma capacidade de verbalização, de já entender já, e você mensurar e fazer esse ajuste. Ou na sua autopercepção mesmo, começar a se perceber um pouco mais e parar isso. E aí, Mateus, como que eu faço para parar isso? Como que eu mudo? Aí a gente tem que resolver umas pendênciazinhas lá com seu papai e com a sua mamãe. Sozinho é difícil, precisa de terapia sistêmica. Tá? E juntando a terapia sistêmica com a hipnose, fica uma chave assim fenomenal para resolver essas pendências ali mais estruturais, mais da sua história de vida, mais inconscientes, de padrões já estabelecidos. Tá bom? Então reflita isso, pai, reflita isso, mãe, tá? Esposo, esposa, ali com o seu marido, né? Essa live faz um paralelo aí com a live de relacionamento tóxico abusivo, que você pode assistir vendo a gravação. Entra no link da bio, entra lá no grupo para você ter acesso, tá? Me deu um branco do que eu ia falar. Mas enfim, é isso. Estou à disposição para dar o suporte, para te atender, para tirar mais dúvida. Né? Vai ser muito bom falar com você, te conhecer mais, entender o seu caso. É bem fácil você entrar em acesso comigo. Aqui nas minhas redes tem contato direto comigo. Se você digitar na internet Mateus Morari Psicólogo no Google, você vai me achar também, vai ser fácil entrar em contato comigo. Então, fique à vontade. Tá? Obrigado pela sua atenção até aqui. Se cuidem, melhore suas relações, procure ajuda profissional para resolver algumas coisas que sozinho não está sendo possível. Se nutram de muito conhecimento e assim as coisas vão tender a melhorar. Tá? Fiquem com Deus, até mais e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.